Bom dia, eu sou o professor Kleber Jamal. Nesta aula a gente vai continuar falando sobre o ciclo celular. A diferença, o que a gente vai ver? As principais diferenças entre mitose e meiose e as principais diferenças da mitose na célula animal e na célula vegetal. Qualquer dúvida pode deixar um comentário que eu vou responder posteriormente. Então, quais seriam as principais diferenças entre mitose e meiose? Então, a mitose, como eu já comentei nas outras aulas, ela é equacional. O que seria isso? Então, uma célula mãe, por exemplo, 2 Ns, vai o quê? Se duplicar e vai formar 2 células 2 Ns. Então, ela é equacional. Ela forma 2 células iguais, idênticas na quantidade de DNA da célula original. Na meiose, o que acontece? A meiose ela é reducional. Então, uma célula 2 Ns, o que vai acontecer? Ela vai acabar se dividindo, formando 4 células N. Então, o que seria? Com metade do número de DNA, de cromossomos, né, da célula original. Então, o que acontece? Outra diferença importante, por exemplo, na mitose não ocorre o pareamento entre os cromossomos homólogos. Vocês lembram que são cromossomos homólogos? São aqueles cromossomos que têm os mesmos genes que determinam as características. Um vem da mãe, outro vem do pai. Então eles são homólogos porque eles carregam os mesmos genes que determinam as mesmas características. E no caso da meiose, o que acontece? Ocorre o paramento dos cromossomos homólogos. Depois, o que vai acontecer posteriormente, vai ocorrer a separação desses cromossomos homólogos na divisão meiótica. Outra diferença que na mitose não ocorre seria aquele crossing over, que é aquela formação de quiasmas. Então não há troca de material genético entre os cromossomos. Então na mitose não ocorre, na meiose ocorre o crossing over. O que acontece? O crossing over ele traz o quê? Uma maior variabilidade genética para o organismo. Então, como a meiose tem a ver com reprodução, então essa maior variabilidade genética, o que vai acontecer com o organismo? Ele vai ter a maior capacidade de se adaptar aos ambientes que sempre estão em transformações bruscas. Então, aumenta a variabilidade genética, a probabilidade de se adaptar ao ambiente fica maior através do crossing over. Então ele acaba formando cromossomos diferentes. Nas células, na mitose, o que acontece? Ocorre desde a formação do zigoto até o organismo mais velho, adulto. Na meiose, o que acontece? Acontece só quando o organismo atinge uma maturidade e ocorre em poucas partes da vida, não é sempre. Então o organismo ele não sempre produz, exceto alguns organismos, por exemplo, vegetais, a meiose ocorre mais frequentemente, mas se relacionado com a mitose, ocorre menos, né? A meiose ocorre bem menos do que a mitose. Então, outra diferença que é importante, que o vestibular sempre cobra, o Enem, seria a diferença entre mitose, entre uma célula animal e uma célula vegetal. O que acontece? Na animal, nós temos o que? A formação. Nós temos o centríolo, que é aquela organela que está relacionada com a divisão celular, e forma o áster, que aqui no caso aqui da figura, eu coloquei em vermelho, então forma o áster. Então o que seria? Então, o animal ela é cêntrica porque ela tem centríolos e ela é astral porque ela forma áster. No caso da célula vegetal, ela é acêntrica, pois não tem centríolo, principalmente gimnospermas e angiospermas, e ela é anastral porque ela não forma o áster, que seria essa estrutura aqui na célula animal. Então essa é uma diferença entre a mitose animal e vegetal, muito cobrada em vestibular. E a citocinese seria o quê? A hora da divisão. Quais são as diferenças entre a divisão da célula na mitose animal e na célula vegetal? A animal, o que acontece? Ocorre um estrangulamento na célula. Aqui o material genético é tudo duplicado, ela já tem 2 núcleos,
Então a gente chama de citocinese centrípeta. Então vem de fora para dentro, então ela acaba estrangulando a célula e ocorrendo o que? A divisão aqui. Na vegetal, nós vemos que existe o que? A formação de vesículas no interior aqui da célula. Então, ela é de dentro para fora, então nós chamamos de centrífuga. Então, ali forma o fragmoplástico, que seria o que? Um conjunto de vesículas, acaba digerindo aquela região ali, e ela vai se fragmentar, né, de dentro para fora. Então, essa é a diferença entre a divisão celular da animal e vegetal. Ocorre aonde? Na telófase. E quais seriam, que, no caso aqui, os inibidores do ciclo celular, que é muito estudado, principalmente para tratamento de câncer, né? Alguns tipos de tratamento de tumores. Porque a mitose, na realidade, por exemplo, um tumor ele forma porque a mitose ela é descontrolada, então acaba estudando o centríolo, os processos do ciclo celular para poder entender. Então o que acontece? Existem alguns inibidores do ciclo celular para evitar a mitose, químicos ou físicos. Então no caso aqui, inibidor da duplicação do DNA, nós temos dois, aminopterina e o gás mostarda. O gás mostarda, eu vou até falar um parênteses aqui, o gás mostarda já foi utilizado como arma biológica em algumas guerras, porque inibe o DNA não é duplicado, então a célula não sofre mitose. Outro inibidor, no caso aqui, um inibidor físico, seriam os raios-x, eles conseguem bloquear ali a divisão do DNA. O inibidor, então, por exemplo, outro tipo, né, de inibidor da formação do fuso mitótico. O que acontece? Por exemplo, nós temos a colchicina e a vinblastina, que são dois produtos químicos que são utilizados muito na quimioterapia. Então, inibe a formação do fuso mitótico. Com isso, ele inibe a divisão celular. Então, ela bloqueia a célula ali na divisão, principalmente na metáfase. Então é isso que eu queria falar. O que vocês têm que lembrar? Então as diferenças entre mitose e meiose, né? A mitose é equacional, a meiose é reducional. Outro assunto importante para entender as diferenças entre a mitose animal e vegetal, né? A animal ela é cêntrica e astral, a vegetal é acêntrica e anastral. O tipo de citocinese, né, a centrífuga na animal e a centrífuga na vegetal, e alguns tipos de inibidores aqui do ciclo celular, que é utilizado muito na medicina. Então, qualquer dúvida pode deixar um comentário. Muito obrigado, tenha um bom dia e até a próxima aula.